né? A aceitação não é o mesmo que resignação. A aceitação é eu entender que eu tô aqui agora, no aqui e agora, eu tenho esses recursos nesse corpo, com essas capacidades, essas ferramentas, essas pessoas estão aqui, fazem parte da minha vida e é essa bagagem, é essa munição que eu tenho agora para ter clareza e tomar a decisão de que rumo que eu quero seguir na minha vida. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Cordioli e tô aqui para falar sobre os 5 estágios do processo de aceitação. E sim, como eu tenho martelado aí nos últimos textos e vídeos, esse, assim como os outros trabalhos que a gente faz de autoconhecimento, são um processo que tem o seu próprio tempo, que pode durar desde 30 segundos ou então uma vida inteira. E aí, quando a gente não aceita a nossa realidade e fica brigando com ela, né, naquelas ideias infantis, idealizadas do e se, né, como que eu acho que eu deveria estar vivendo a minha vida, como que eu acho que eu deveria ser, como que eu acho que as pessoas deveriam ser, a gente perde muita energia e a gente perde força de efetivamente estar transformando a nossa vida. Por quê? Né? A aceitação não é o mesmo que resignação. A aceitação é eu entender que eu tô aqui agora, no aqui e agora, eu tenho esses recursos nesse corpo, com essas capacidades, essas ferramentas, essas pessoas estão aqui, fazem parte da minha vida e é essa bagagem, é essa munição que eu tenho agora para ter clareza e tomar a decisão de que rumo que eu quero seguir na minha vida, mas através desse contexto e não de um outro que eu tô idealizando. E aí, claro, a partir disso, quando eu aceito, quando eu tô ancorada no aqui e agora, eu posso construir um futuro diferente. Só que, novamente, né, essa aceitação, ela não é algo instantâneo, porque a gente foi ensinado aí desde muito novo a idealizar, né, a sempre estar buscando um ideal, atrás de um ideal que não é aquele que a gente está vivendo. E de acordo com a psiquiatra Elizabeth Ross, esse é um processo que passa por 5 estágios e é muito importante a gente se reconhecer nesses estágios e poder vivenciar cada um deles. O primeiro estágio é a negação. A gente é ótimo em mentir para si mesmo sobre o que a gente está sentindo, sobre a nossa realidade, né? Criar mentiras, contar para os outros e realmente acreditar naquilo. Isso não é errado, não é um desvio de caráter, que fique bem claro. Esse é um processo do nosso inconsciente que é uma forma de proteção, ou seja, é um mecanismo de defesa do ego, porque ele não traz à tona aquilo que eu não consigo lidar. Então, provavelmente eu nego algo que eu ainda não tenho ferramentas para lidar naquele momento. E aí, claro, a negação ela se expressa ou naquele processo de não, isso não tá acontecendo comigo. Não, né? Por exemplo, termina um relacionamento. Não, eu acho que não aconteceu, a gente vai voltar. Ou então no processo de minimização daquela perda, daquela dor, né? Ah, eu nem gostava tanto dele. Não, nem era algo tão importante para mim, né? Ou então em fuga mental, quando a gente começa a comer demais, a beber demais, a sair demais, né? A fazer coisas compulsivamente, a dormir demais, ou então a estudar demais, exatamente para não sentir o que a gente precisa sentir. E aí o que acontece nesse estágio, geralmente, é que a gente tem respostas emocionais que não são adequadas. Por exemplo, rir quando na verdade você deveria chorar, ou então a gente faz uma piada, né, em um momento muito sério. Então esse é o estágio inicial do processo de aceitação. E aí depois que eu acendo, que eu consigo passar por esse processo de negação e reconheço que existe uma dor, vem o segundo estágio, que é a raiva. E a raiva é aquele momento de explosão que eu fico puta da cara com aquilo que aconteceu. E aí, claro, o nível da raiva vai depender do quanto aquilo tá represado dentro de mim ou não, né? E depende também da dor que eu tô enfrentando. Então, assim, a raiva ela pode se expressar em momentos de explosão com as pessoas. E explosão, às vezes, tem uma pequenina coisa e eu vou lá e explodo e tem uma reação exagerada em relação àquilo, né? Provavelmente é uma raiva que tá ali que eu acabo transferindo aí para outras situações da minha vida, não tô conseguindo lidar com ela, né? E outra coisa muito característica desse estágio é o sentimento de culpa, né? Então eu me sinto muito culpada por aquilo que aconteceu. Eu não deveria ter feito isso, né? Ou então eu começo a culpar as outras pessoas. Não, foi por causa daquela pessoa que aconteceu isso, ele é muito imaturo, por isso que a gente terminou o relacionamento, a gente brigou por causa disso.
Então, essas são características desse segundo estágio, que é a raiva. O terceiro estágio do processo de aceitação é a negociação. É quando a gente começa a fazer negociações internas, ou com Deus, ou com os outros, né? E aí ainda a gente está no processo de negação, buscando soluções mágicas para não sentir aquela dor que a gente precisa sentir, né? Ou seja, a gente começa a criar idealizações assim: ai, não, o dia que eu me tornar, sei lá, mais inteligente, que eu fizer tal curso, aí eu vou conseguir lidar com aquilo. Não, quando eu ficar mais magra, ele vai gostar mais de mim. Ou não, quando depois que eu fizer mais esse curso, eu vou conseguir determinado emprego. Então a gente começa a fazer negociações, ainda buscando soluções mágicas. Ou então, né, a gente transfere para outro. Não, quando tal pessoa chegar na minha vida, aí eu vou estar completa, né? A coisa do relacionamento amoroso, às vezes a gente transfere muito isso pro relacionamento amoroso. Ou quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ser mais feliz, eu vou conseguir fazer tais cursos, a minha vida vai ser assim, assado. Então, novamente, a gente está no processo de negação. Depois que a gente passa desse processo de negociação, a gente adentra num outro estágio aí mais elevado, que é o estágio da tristeza. Mais elevado no sentido de que é aquilo que a gente já tem conversado em outros momentos, é preciso sentir para curar. Então é o momento, efetivamente, é o pulo do gato, quando eu me permito sentir a tristeza por aquele luto que eu tô vivendo. Não, efetivamente eu perdi aquilo, efetivamente esse relacionamento acabou, efetivamente eu tô desempregada e tô sem chão, efetivamente hoje eu não sei o que fazer da minha vida, eu tô perdida. E aí quando a gente, é o início efetivamente de um perdão e de uma aceitação. E aí claro, vem toda aquela tristeza, né, é um momento de muita vulnerabilidade, né, geralmente de muita confusão, mas é o momento que a gente começa a se entregar e deixar de lutar contra a nossa realidade, para aí chegar no quinto estágio, que é efetivamente a aceitação. E a aceitação não pode ser confundida com uma alegria, com uma super felicidade, fogos de artifício, consegui, não é isso. Não vamos novamente idealizar esse processo, né? É um momento de paz interior, né? É quase um não sentir, né? Eu começo a ficar em paz com aquilo que está acontecendo e aceitar aquilo, deixar de brigar aquilo. Eu começo a compreender, é um momento de compreensão, que eu entendo que toda aquela experiência foi importante, eu tiro o aprendizado daquilo. Não, isso aconteceu, esse relacionamento acabou porque eu precisava aprender a me dar mais valor, eu precisava aprender a colocar limites. Eu perdi esse emprego porque, na verdade, eu já estava acomodada, não era isso que eu queria. Então, a gente começa a aceitar e tirar os aprendizados disso. Que fique bem claro, esse é um processo que não é linear, né? Ele tem idas e vindas, então, e outras, né? Eu posso viver concomitantemente os estágios, né? Eu tô aqui negociando, mas eu tô também negando. Aí eu tô no momento que eu já tô aceitando e aí de novo eu sinto uma raiva. Então é muito importante a gente entender isso e não achar que num passe de mágica deu, aceitei, acabou, agora não, eu posso retornar em alguns estágios anteriores, né? E eu preciso sentir isso. Eu te convido hoje, né, se você está vivendo um processo de transformação que pressupõe lutos de partes nossas que a gente precisa deixar para trás, de ganhos que a gente tem hoje nas relações, na vida que a gente tá vivendo e que a gente também precisa abdicar e que às vezes a gente não quer abdicar. Então eu te convido hoje a olhar para sua vida, né, e se perguntar qual é o luto, qual é o processo de aceitação que você precisa viver. E em qual estágio você tá, né, desses 5 estágios desse processo de aceitação. Se você tá lá na negação, se você tá sentindo raiva, se você tá ainda negociando, né, e sentindo aquela esperança que é um pouco idealizada, se você tá sentindo tristeza, ou se você já encontrou essa paz. E novamente, né, o alerta, a bússola para se encontrar dentro desses estágios são as suas emoções. Tá bem? Se quiser comentar como é que foi, como é que você tem se sentido, como é que esse conteúdo chegou para você, vou ficar bem feliz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.